Dia a todos. Aqui apareceu. Então, vamos lá, né? Bom dia a todos. Meu nome é Patrícia, eu sou aluna do curso de nutrição da UFRJ e aluna do projeto de extensão Oficinas Musicais, que é um projeto que trabalha com aprendizagem, criatividade, cidadania, junto com a UFRJ. E o professor responsável é o Gunnar. E eu e as meninas que estamos aqui presentes, né, a Lara, a Bianca, Maria Clara, a Milena, nós somos do subgrupo de doenças crônicas, que também faz parte de oficinas musicais. Nós trouxemos hoje aqui uma convidada especial para o nosso encontro, que é a Marcela. Ela vai falar um pouco para a gente sobre dança, miastenia graves. E antes de dar início, só queria lembrar as meninas aqui também, e quem estiver participando como ouvinte, que caso vocês queiram perguntar alguma coisa, vocês podem abrir o áudio, tá bom? Ou então mandar aqui no chat. Marcela, então eu vou passar a palavra para você, né, para você se apresentar. Seja bem-vinda ao nosso encontro, a gente está aqui ansiosa para te ouvir, tá bom? Fique à vontade. Bom dia, vocês estão me ouvindo bem? Estamos sim. Sim, tá. Então, meu nome é Marcela. Primeiro, na verdade, eu quero agradecer, né, o convite de vocês. Eu também fui aluna da UFRJ, né, na licenciatura em dança, no Fundão. Então, tenho um carinho todo especial, né, pela UFRJ. Então, me senti muito honrada de ter sido convidada para participar desse grupo e poder falar um pouco da minha experiência e colaborar de alguma forma, né, com o grupo. Então, eu fiz licenciatura em dança e tenho uma doença rara e crônica chamada miastenia graves. Eu descobri durante o curso de dança, né, e eu vou contar um pouco dessa trajetória e de como eu lidei com essa situação, né, no meio da graduação e tal, e como eu me virei, e como a música e a dança colaboraram para que hoje eu estivesse aqui falando com vocês, por exemplo, né, porque uma das coisas que a miastenia afeta é a fala. Então, estar aqui falando com vocês dessa maneira, né, tranquila e tal, já é uma grande vantagem, digamos assim, né, que a dança e que a música também me proporcionaram. Eu fiz uns slides aqui só para me guiar, se eu conseguir transmitir, eu vou tentar. Se eu não conseguir, não tem nada assim que comprometa, só para ter uma, né? Se você não conseguir, eu tento compartilhar aqui para você. Eu recebi seu e-mail. Tá. Acho que eu tenho. Vou tentar aqui. Deixa eu ver. Achei, agora achei. Apareceu aqui. Apareceu.
Fica na frente aqui. Não sei como é que eu faço para botar. Para ampliar. Agora acho que foi, né? Foi sim. Então, ali uma pequena apresentação, né? Meu nome, tá, minha formação. Além da faculdade, né, hoje eu faço parte de um grupo vocal chamado Dalton, né? Então eu continuei seguir com essa prática na música, né? Para a próxima. Então, a minha trajetória na dança e na arte em geral, ela... Deixa eu só ajeitar aqui o quadradinho para não ficar na frente. A minha trajetória, ela não foi de academia, de escolas, né, de formais de ensino, né, de música, de dança. Ela foi toda na escola, na verdade, ela se deu no ambiente escolar, né, através de projetos que aconteciam nas escolas, né, que eu estudei. Na Escola Municipal França, eu tive a oportunidade de participar de grupos, né, de dança, participar de mostras de dança e aulas de teatro que aconteciam no contraturno, e isso foi uma coisa muito importante para despertar em mim essa vontade de querer vivenciar, né, a arte e tal, conhecer mais esse mundo, né, da dança, da música em si. Aí depois eu fui procurar outras coisas, né, o Núcleo de Arte do Souza da Silveira, que era próximo à minha casa, que era um projeto da prefeitura, né, onde eu fiz aulas de música, até que eu fui parar no ensino médio na escola Adolfo Bloch, onde tinha uma companhia de atores bailarinos. E essa companhia, assim, mudou a minha vida, porque foi lá que eu me descobri na dança, realmente, né? Porque até então eu estava fazendo experiências, né, pontuais, assim, de apresentação e tal, e lá eu tive contato com uma companhia profissional, né? Com pessoas que já estavam fazendo a faculdade de dança e tal, então foi muito importante para a escolha que eu fiz, né, de fazer a faculdade de dança. E junto disso eu comecei a procurar aulas particulares de canto, de teclado, fui sempre seguindo com a música e a dança paralelamente, né? Procurando o que estava ao meu alcance, né? As aulas de música, né? Na FETEC de Quintino, coral e tal, fui seguindo nessa linha, né? Buscando sempre a dança e a música. Finalmente, eu entrei na faculdade de dança, no curso de bacharelado em dança, na UFRJ, como muitas pessoas da companhia faziam, né? Porque era uma coisa assim que acontecia muito das pessoas, depois que entrarem na companhia e saírem do ensino médio, buscarem uma formação, uma graduação, né, em dança. Então, fui para o bacharelado em dança. E aí foi nesse período, nessa situação de vida, né, que eu estava lá no bacharelado em dança, na metade do curso, fazendo canto coral, tocando teclado, cantando, fazendo todas essas atividades, que de repente surgiu a miastenia na minha vida. Eu tive a primeira crise, né, da miastenia. É uma foto minha na companhia do Bloch. Então, ficou um pouco fora do lugar aqui, mas tudo bem. Eu vou resumir isso aí, eu botei só os tópicos para não esquecer. Então, eu estava na metade do curso de bacharelado em dança da UFRJ, tinha 21 anos, quando, de repente, eu comecei com uma coisa que poderia ser uma dor de garganta comum, né? Fui ao médico e tal, e achei que era apenas uma dor de garganta, né? Tomei antibiótico, um anti-inflamatório e tal. Só que aos poucos eu fui percebendo que não era uma dor de garganta normal, porque
o principal não era a dor, era eu estava começando a sentir um desconforto estranho. E aí, depois, aos poucos, eu fui identificando que eu estava com dificuldade de mastigar, que eu estava com dificuldade de fazer alguns movimentos da língua, da boca, que os meus músculos da face não estavam correspondendo os movimentos, pareciam que estavam paralisando. Então, eu fiquei... junto disso, né, aconteceram alguns sintomas isolados, assim, que pareciam que não tinham nada a ver com a garganta. Por exemplo, as pálpebras caíam, a força dos braços, né? Eu comecei a perceber que meus braços eles não tinham força para se sustentar, por exemplo, para pentear o cabelo, coisas simples do dia a dia. E comecei a perceber que a coisa foi evoluindo e eu fui ficando com dificuldade de engolir. E aí foi a fase mais séria, assim, da crise, né, que eu estava tendo e eu não sabia, que eu comecei eu não conseguia engolir, eu não conseguia fazer um movimento de engolir. Então, eu fiquei 3 dias sem conseguir comer, e eu ia nos médicos, nas emergências e tal, e eles diziam que eu não tinha nada, porque a minha inflamação na garganta já tinha passado, e não tinha nada que justificasse eu não estar comendo, né? Mas eu não conseguia fazer o movimento de engolir, eles não estavam conseguindo entender isso. Então, a impressão que eu tinha é que eu pensava em fazer um movimento e meus músculos, né, não respondiam. Então, eu passei em otorrino, eu passei em vários tipos de médico, eu fui diagnosticada com gastrite, coisas assim, aleatórias. Me davam um diagnóstico e me mandavam embora, porque eu não sabia o que eu tinha, não viam nada em mim, então me mandavam embora. E aí, eu, analisando o que estava acontecendo comigo, eu pensei, eu tenho que ir num neurologista, porque ninguém tinha me encaminhado para um neurologista. E eu já estava no 5º período de dança, eu tinha alguma noção, né, de anatomia e tal, do funcionamento do corpo, e eu falei, isso é alguma coisa entre neurônio e músculo que está dando errado, então eu preciso... então, é um neurologista que vai saber dizer, né, o que está acontecendo. Eu consegui identificar o problema, eu só não sabia o nome, né, porque né, eu não sou médica, né, muito menos neurologista, mas eu tinha total noção de que era uma questão de resposta do músculo mesmo, de não estar respondendo. E esse conhecimento, com certeza, veio da dança, essa percepção veio do conhecimento que eu adquiri com a dança. Se eu estiver falando muito rápido, vocês me avisam. Não, tá tranquilo. Eu tô um pouco nervosa. Pode falar devagar, não tem pressa, não. Tá bom. Mas quando eu percebi essa situação, quando eu percebi, né, que eu não estava conseguindo falar, eu não estava conseguindo mastigar, nem engolir, por uma questão de não conseguir fazer movimentos, ou pela questão muscular, né, eu já estava numa situação que eu não estava falando nada, não conseguia falar porque não articulava, não movia a língua, né? Então não tinha como, não saía som, né? E quando eu percebi isso, me dei conta disso, eu já estava, inclusive, sem os movimentos dos dedos, porque a fraqueza nos braços foi evoluindo de uma maneira que eu não conseguia nem escrever nada, porque meu braço não se sustentava e meus dedos também não tinham força. Então, eu fiquei numa situação muito complicada, porque eu
não tinha como me comunicar, né? E aí eu fui pensando sobre o que estava acontecendo e como fazer para reverter, né, voltar a falar ou a engolir, a fazer alguma dessas coisas, porque eu falei, se eu não conseguir fazer isso, eu vou morrer, porque os médicos estão dizendo que eu não tenho nada, eu estava 3 dias sem comer, eles me davam soro e me mandavam embora, né? E aí eu passei uma noite inteira pensando e raciocinando sobre como é que era o movimento de engolir, e fui tentando com a minha própria saliva, até que eu consegui engolir um golinho de água, e a partir dele eu consegui beber um pouco mais de água, e fui aos poucos estimulando e bebendo água, comecei a consumir pelo menos líquido, e comecei a falar alguma coisa, controlar um pouco mais a questão da fala e conseguia falar pelo menos um pouco. Eu falava uns 5 minutos. E aí depois a minha voz parecia que ficava fanha, ela ficava com um som muito nasal e de repente eu perdi o controle. Mas eu consegui falar pelo menos o mínimo para, né, me comunicar. Então, eu fui passando de um médico a outro, né? Eu aproveitei que um dos médicos me mandou para uma gastro, e eu consegui essa consulta com a gastro no hospital público, e eu cheguei para ela, eu já estava conseguindo falar, e falei que eu precisava que ela me encaminhasse para um neurologista, porque tinha alguma coisa errada na relação ali com o músculo e neurônio, porque eu não estava conseguindo executar os movimentos, que a minha questão de não conseguir falar era uma questão muscular. E aí ela ficou assustadíssima, porque ela não esperava, né, ouvir alguma coisa assim, né? Mas me encaminhou, e foi assim que eu fui chegar num médico que finalmente fez o exame correto e conseguiu fazer o diagnóstico de miastenia, que foi através da eletroneuromiografia. E aí, descoberta a miastenia, surgiram outras dúvidas, né? Eu fiquei na dúvida sobre se eu conseguiria ficar na graduação ou não de dança, já que eu estava, né, na metade do curso, e eu simplesmente não tinha força muscular, assim, não conseguia, mal conseguia fazer coisas da vida cotidiana, como pentear o cabelo, ou, sei lá, tinha dificuldade para escovar os dentes, entendeu? Então, tinha que pensar o que eu ia comer, porque se fosse alguma coisa que fosse muito difícil de mastigar, era complicado. Então, eu tinha que pensar numa série de coisas. Imagina fazer uma faculdade de dança, né? Eu vou tirar um pouquinho aqui para a gente conversar melhor com vocês. Daqui a pouco eu volto. Deixa eu compartilhar aqui. Então, surgiram muitas dúvidas na minha cabeça sobre o que eu poderia fazer, se eu poderia dançar, se eu poderia cantar, além das dúvidas, né, sobre a doença, né, porque é uma doença rara e é uma doença crônica, então eu teria que conviver com ela. Eu fiquei muito perdida, eu não sabia o que fazer, a minha vida estava toda em torno de dança e música, e de repente eu ouvi dos médicos coisas do tipo mudar de profissão, coisas do tipo melhor você parar de dançar, porque melhor você não tentar dançar, porque eu precisava do aval do médico para tentar, né? É melhor você não dançar, porque você pode ter miastenia e uma perna quebrada.
é melhor você... coisas desse tipo, assim, né? Até que eu fui parar num médico realmente especialista nessa doença, que trata várias pessoas com miastenia, né? E aí esse médico, ele falou o seguinte, na primeira consulta, né? A primeira coisa que ele falou foi: você não tem miastenia. Aí eu, por quê? Ele, porque você não tem voz miastênica. E eu achei isso uma colocação muito interessante, porque o que era a voz miastênica, né? Eu consegui, por causa... Eu falei assim, mas eu sou uma miastênica diferente. Aí ele falou, por quê? Eu falei, eu sou uma miastênica que canta. Ele canta? Eu falei, eu sou uma miastênica que canta. Então, com certeza, o canto me fez ter um controle da minha voz que outras pessoas com miastenia não têm. Então, assim, eu consegui, inclusive, driblar o médico que achou que eu não tinha miastenia. Aí eu fui, mostrei para ele o exame, aí ele olhou o exame, você tem miastenia, que o exame é muito claro, assim, o potencial de força muscular, ele cai, assim, drasticamente num período curtíssimo de atividade, né, física, no caso de estímulo, né, do músculo. Então, ele olhou e ele falou assim, você tem miastenia. Então, a primeira coisa foi isso, foi que a minha voz não é comum para pessoas que têm miastenia, né? Porque, com certeza, porque eu tenho um controle da fala, né? Da voz que outras pessoas não teriam, né? Essa foi a primeira questão. Aí ele olhou meu exame e tal, perguntou sobre mim, e aí ele falou assim, mas você tem uma vida normal. Você anda, você fala, você se alimenta. O que mais você quer, né? Aí eu virei para ele e falei assim, eu não acho que eu tenho uma vida normal. Antes de ter a miastenia, eu dançava numa companhia, eu fazia faculdade de dança, porque a princípio eu tranquei, né, as matérias práticas e tal, até saber o que eu poderia fazer. Mas eu dançava 8 horas no dia. E agora eu ando até o portão da minha casa e parece que eu corri uma maratona. É um cansaço, assim, absurdo. E aí esse médico topou, né, digamos assim, investir numa medicação mais agressiva, né, porque ninguém me deixava com o básico, que tá bom, já tô comendo, tô respirando, tô andando, tá bom, né? Mas ele entendeu o que eu falei e o quanto isso era importante para mim. E ele investiu numa outra medicação que tinha mais efeitos colaterais e tal, mas que me daria um pouco mais de força, né? E aproveitando essa melhora, né, dessa medicação, eu comecei a investir em fazer atividades, voltar a algumas atividades, né? Inclusive de dança. Fui, aos poucos, voltando nas atividades práticas da faculdade. Decidi que eu ia mudar para a licenciatura em dança, que era um curso que surgiu, na verdade, na metade do caminho, não existia quando eu entrei, porque eu não via muito sentido de eu ficar me desgastando tanto, de fazer tanta atividade prática, e não ver mais sentido em ser, sei lá, bailarina profissional ou coreógrafa e tal. Então, eu achei que a licenciatura seria uma boa para mim, porque eu realmente gosto de dar aula, eu investiria nisso mais diretamente, e eu não teria uma cobrança, né,
tão grande na parte prática, eu poderia cortar algumas disciplinas da prática, iria fazer coisas mais suaves, porque eu já tinha feito muita coisa no bacharelado. Então, seria mais viável para mim, né? Menos desgastante, na verdade. E aí eu fiz isso, não me arrependo, porque eu realmente gosto da aula e faz muito mais sentido na minha vida ter feito a licenciatura. E é isso, eu tive que, como eu não tinha resposta dos médicos a respeito do se eu podia ou não dançar, eu tive que descobrir sozinha. Eu mesma fui tentando e procurando as minhas adaptações e tal, descobrindo os meus limites, descobrindo, eu fui tentando, eu fui aprendendo na prática, eu fui descobrindo na prática se eu podia dançar ou não, né? Já que eu não tinha essa resposta. E não tinha mesmo, assim, nem os médicos tinham essa resposta, nem a internet tinha essa resposta. Eu fui começar a conversar com pessoas que tinham miastenia e faziam atividade física por causa de um grupo numa rede social. Então, não tinha mesmo, não tinha nada sobre esse assunto. Era tudo, assim, uma experiência, assim. Marcela, a primeira vez que você entrou em contato, assim, com um médico, eles não chegaram a fazer nenhum tipo de exame mais específico para te dar uma resposta mesmo? Então, até chegar no neuro, eu fiz vários exames que, na verdade, eram exames que só levavam em consideração a questão da garganta, né? Eles ficaram muito presos nisso, muito presos. Eles me mandaram para fazer uma endoscopia porque, na verdade, eles acharam que eu estava engasgada, que tinha alguma coisa que não estava me deixando engolir, entendeu? Só que eu já estava sem falar, entendeu? Então, tipo assim, tinham outros sintomas que não batiam com a questão da garganta. Então, eu fiquei muito entre otorrino e depois gastro, porque depois que eles fizeram a endoscopia, viram que eu estava com gastrite, eles só me passavam para gastro, né? Entendi. Aí você pediu esse encaminhamento, né, para o neuro. Foi, ninguém pensou de ser alguma coisa desse tipo. Nenhum dos médicos que eu passei imaginaram de ser alguma coisa nesse sentido. E, assim, eu agradeço muito o conhecimento que eu adquiri com a dança e a percepção que eu tive do meu próprio corpo, porque tem gente que demora fica um ano, sabe? Que fica sem andar, que fica sem comer muito tempo, que fica internado e tal, e não descobre, fica um ano para descobrir o que tem. Caramba. Eu descobri até rápido, né? Porque eu tive essa luz aí de que estava acontecendo alguma coisa que não me deixava fazer os movimentos, e aí eu fui no médico certo. Mesmo assim, eu passei nos 3 neurologistas, porque a primeira nunca tinha visto, só tinha visto assim na faculdade, ficou assustada. Aí ficou meio assim, não, mas se você parar de respirar, você não sei o quê, eu fiquei assustadíssima, me deixou assustada também. A segunda, o segundo falou, pode ser isso, pode ser aquilo, mas eu acho que é estresse. Nossa. Gente. Eu acho que é estresse. Aí me passou, né, tarja preta, que eu não tomei, porque ele não passou nenhum exame, nada. Podia ser uma porção de coisas, mas ele não passou nenhum exame. Aí essa terceira médica, que foi essa que eu consegui através dessa gastro, que era dentro do mesmo hospital, ela pegou e falou assim, olha, eu acho que não é não, porque acho muito difícil você ter miastenia
e ter voltado a falar sozinha, ter voltado a engolir sozinha. Ela achou muito difícil. É isso que eu ia te Isso. perguntar. Você chegou a procurar algum fono? Não sei se é exatamente um fono ou um fisioterapeuta que cuida dessa parte para poder treinar, ou foi só sozinha mesmo que você conseguiu voltar a falar normalmente, assim? Eu consegui sozinha, porque, na verdade, os médicos não sabiam o que eu tinha, então eles não me encaminharam para nada. Então, eu tive que voltar a falar para poder viver, né? Sim. Porque eu tinha a impressão que, assim, se eu não voltasse a engolir naquele dia, eu não sei o que aconteceria, porque eu já estava 3 dias sem comer. 2, o último dia já não estava conseguindo beber água, porque eu tentava beber e, assim, eu não tinha movimento. Então, eu tentava, aí daqui, aí eu tentava, né? Só que não descia, porque o movimento da deglutição também não estava acontecendo. Aí eu me engasgava, eu tentava, assim, beber e me engasgava, e não descia. E aí no último dia eu já estava sem beber água. E aí, assim, é um desespero, é uma coisa muito desesperadora. Você perdeu bastante peso, então, né? Por ficar Sim, 3 dias. porque Caramba. depois desse tempo, ainda levou um tempo para eu conseguir comer comidas mais. Eu comecei a comer comidas pastosas. Depois que eu fui comer assim, comida normal, digamos assim, né? Comer carne, comer coisas assim Normal, com né? mais consistência. Eu comia coisas assim. Então, fiquei muito tempo ainda de dieta, né? Sim. Porque eu não conseguia ainda comer coisas com muita consistência. Então, fui obrigada a manter a dieta mais um tempo, fora a gastrite, que eu só tive porque eu fiquei sem comer, né? Uhum. 3 E dias, aí, né? então, fora a gastrite, que então eu não podia comer nada com gordura e tal por causa da gastrite. Fora a dieta da gastrite, digamos assim, né? Que eu não podia comer uma série de coisas por causa da gastrite. Então, isso também me ajudou a emagrecer, né? E você tem dado aula online? Eu estava olhando seu Instagram, eu vi que eu acho que você dá aula para criança também, né? Isso. Eu estou dando aula online no momento, dou aula para crianças, né? Estou dando aula até de canto, inclusive, Nossa, mas para iniciantes e tal, né? Pessoas que me procuraram e tal, porque sabem da minha experiência, né? Com música. E aí é isso, eu tive que me virar agora na pandemia, no online, né? Meninas, vocês têm alguma pergunta? Se vocês tiverem alguma dúvida? Eu gostaria de saber se ela conhecia a miastenia antes de receber o diagnóstico. Aí que eu abri o chat aqui. Então, eu não conhecia, né? Até eu começar a ter esses sintomas. E aí, um pouco antes do diagnóstico, como eu estava muito assim, desesperada, sem saber o que estava acontecendo, eu comecei a pesquisar na internet os sintomas, né? Porque, por exemplo, nenhum médico estava levando em consideração que a minha pálpebra estava caindo, mas dava um certo horário que a minha pálpebra caía, ficava assim como se eu estivesse sempre com sono. E aí caía, eu não conseguia mais ficar, eu não estava com sono. A minha pálpebra caía, eu não conseguia mais ficar com o olho aberto. Então, eu achava isso muito aleatório. E aí, por exemplo, nenhum médico estava considerando que meu braço não tinha força. E eu não conseguia mexer os dedos. Ninguém estava se ligando nesses outros sintomas. Eu coloquei na internet e aí eu achei um site de uma menina, um blog de uma menina que tinha miastenia. E aí eu fiquei assim, caramba, pode ser isso. Então, quando o médico me passou o tarja preta, eu falei assim, não, mas se pode ser outra coisa, não vou tomar esse remédio sem ele ter feito um exame, pelo menos. Então,
Então, eu desconfiei que fosse a miastenia, porque eu pesquisei, mas eu nunca tinha ouvido falar nesse assunto, nessa doença. Eu descobri depois que eu tive os sintomas, né? Porque é uma doença considerada rara. Então, aqui está aqui. Hoje, como a dança e a música auxiliam você na miastenia. Então, como eu falei, a princípio, ela já me ajudou no diagnóstico, né? Os dois já me ajudaram no diagnóstico e me ajudaram como é que eu vou dizer? A melhorar, né? O conhecimento que eu tinha e talvez a vivência que eu tinha da minha voz, do uso da minha voz, me ajudaram a, por exemplo, voltar a falar, entendeu? Ter um entendimento disso, de ter um controle da minha voz que talvez outras pessoas não teriam, né? E hoje, assim, eu levo para o meu dia a dia, né? Porque, com certeza, como eu vou dizer? Com certeza, a qualidade de vida que eu tenho hoje, ela se deve à prática da dança e da música. Assim, eu não sei o que seria de mim. Eu vejo relatos de pessoas que têm miastenia que não conseguem subir um degrau de um ônibus, por exemplo. E eu tive fraqueza nas pernas, e eu sei que isso pode mesmo acontecer. Então, eu tive fraqueza no braço e não consegui pentear o cabelo. Então, se hoje eu tenho uma qualidade de vida, se hoje pentear o cabelo é uma coisa que eu nem penso, né? Tô até com cabelo grande, inclusive, que tô com a empresa, tô até com o cabelo grande, porque a dança e a música me trouxeram essa qualidade de vida, né? De ter mais força muscular, de entender melhor o meu corpo, de entender as variações da força muscular, a compensar o peso quando preciso, não exigir demais de um determinado membro, porque isso influencia. Às vezes você pode fazer de formas diferentes. Você sei lá, vai pegar um ônibus, você pode compensar o peso, dependendo de como você esteja com o seu corpo, se você flexiona o joelho, se você não flexiona, se você compensa o peso para um lado, para o outro, você pode ir compensando, né? Então, coisas que eu penso no meu dia a dia, né, que me ajudaram, vieram do conhecimento e da prática que eu tive com a dança, com certeza. E a questão da fala, não preciso nem comentar, que eu estou aqui falando esse tempo todo. Né? Eu fiquei surpresa, você fala muito bem. E canta, inclusive, né? Você vê. Sim. Assim, atualmente, qual música, assim, te traz uma sensação de tranquilidade, uma sensação, assim, de paz, quando você está muito estressada ou quando você está muito chateada? Tem uma música que até nesse período de quarentena eu fiz até uma performance, né, dançante no meu quintal, né, que eu acho que me representa bastante, aquela música Paciência, do Lenine. Ah, sim. Eu também gosto muito dessa música. E eu acho que tem tudo a ver com tem aquela frase que fala: a vida é tão rara, né? Então, eu sempre penso nessa música e penso que é isso. Olha, a gente não sabe nada do que vai acontecer na vida, né? E ela nos surpreende, mas a gente vai aos poucos passando cada coisa no seu tempo, né? E uma coisa que eu aprendi é não ter pressa, né? Quer dizer, aprendi não, estou aprendendo, né? Estou aprendendo a não ter pressa, porque as coisas têm um tempo para acontecer, né? Então, essa música, para mim, é um resumo disso tudo. Ela é incrível mesmo. O nosso projeto, antes da pandemia, era no presencial. O Gunnar fazia uma reunião lá no campus, né, lá em Macaé,
com o pessoal da universidade mesmo. Qualquer pessoa podia participar, os alunos, os professores, até os funcionários da UFRJ. E a gente fazia um coral muito grande. Ai, que legal, feliz. E era muito legal porque, além da gente cantar, a gente fazia coreografia também, e era muito legal. A gente ensaiava a coreografia junto e tal. Aí, depois que aconteceu a pandemia, a gente passou a fazer tudo online. Aí, o Gunnar fazia eventos, né, com outros grupos, tipo esse grupo que você participa também. Que, inclusive, eu achei muito legal. Tava olhando no Instagram também. Muito legal. Meninas, o Dalton eu cheguei depois, eu entrei já depois da minha estenia. Foi uma coisa que... E eles fazem reuniões online também? Sim, a gente está ensaiando online. Aliás, hoje, né, daqui a pouco tem reunião, né? Reunião, porque reunião, né? Mas é ensaio online. Aí cada um está estudando. Treino com a voz? Eles normalmente o Dalton, né, que é o nosso regente, arranjador e tal, ele faz exercícios, né, que aí todo mundo fica com o microfone desligado, cada um faz na sua casa, e depois ele normalmente passa algum arranjo pra gente, aí ele passa a voz de cada naipe, e aí ele vai tirando dúvida. Às vezes ele fala, alguma meso que é lá nesse grupo eu sou meso. E aí ele fala, alguma meso quer tirar uma dúvida, e aí, né, a gente canta um trecho para ele ver se está certo e tal. Nossa, muito legal. Tá, no seu Instagram você promove lives falando sobre miastenia em dança? Deixa eu ver. Não consegui ler tudo, peraí. Eu posso falar aqui, se você preferir. Tá, pode ser. No seu Instagram, você promove lives falando sobre a miastenia e a dança. A partir de qual momento você decidiu abordar sobre esse tema nas suas redes sociais? Então, na verdade, eu só fiz uma live, essa é a segunda vez que eu falo sobre o assunto, assim, né, nesse mundo virtual. A primeira vez que eu falei, na verdade, foi na apresentação do meu TCC, da licenciatura em dança, porque depois de tudo que eu passei, eu não poderia falar sobre outro assunto, né? Então, meu TCC foi sobre isso, então eu apresentei, né? Eu tenho até algumas coisas aqui, depois, se vocês quiserem, tem uma pesquisa online que eu fiz, porque como eu não tinha artigo, eu tive que produzir, né? Esse conteúdo. E aí, eu fiz uma pesquisa online com 105 pessoas, 105 pessoas respondendo para poder fazer o meu TCC. Então, a primeira vez que eu apresentei foi na faculdade, né, defendendo a minha monografia. E depois, na verdade, eu recebi um convite do Kleber Guimarães, que é uma pessoa que é da dança de salão. Numa certa ocasião, eu comentei com ele que eu tinha miastenia, né? Ele já me deu algumas aulas, e eu comentei isso, eu falei, não, mas é porque eu tenho miastenia, então fica meio pesado. Sei lá, eu comentei alguma coisa que ficava pesada do que ele estava sugerindo lá de exercício, e aí ele falou, mas o que é isso? O que é miastenia? E aí a gente começou a conversar sobre isso, e aí ele me chamou para fazer essa live, né, que foi pelo Instagram dele. E aí foi a primeira vez que eu falei sobre isso, né, assim, abertamente para o público em geral, porque eu só falava para as pessoas próximas, né? Fora a apresentação da monografia, que foi presencial, eu não era uma coisa que eu abria no meu Instagram, por exemplo, para as pessoas que talvez eu não tivesse tanta intimidade, mas foi importante para mim, porque outras pessoas que têm miastenia começaram a me seguir e conversar comigo e trocar ideia, e eu acho que, sendo uma doença rara e crônica, assim, que se você não puder trocar ideia com alguém que sinta o mesmo que você, que tenha passado o mesmo que você, se torna ainda mais difícil, né?
Então, foi isso. Achei legal a ideia do Kleber de fazer essa live. E a partir daí eu me abri para a possibilidade de expor um pouco mais minha vida nesse sentido, né? E falar mais sobre a miastenia, com o intuito mesmo de trazer esclarecimento, trazer empatia, porque tem muito uma questão das pessoas acharem que preguiça, que é bobagem. Então, acho que o conhecimento ele é essencial para gerar empatia, para ajudar no diagnóstico, para que as pessoas se identifiquem. Por exemplo, se eu não tivesse lido o blog dessa menina, talvez eu tivesse tomado uma medicação errada, entendeu? Mas como eu tinha essa coisa de que poderia ser miastenia, eu, né, insisti que a médica me fizesse o exame, mesmo ela achando que era impossível eu ter voltado a falar e mastigar, engolir sozinha, né, tendo miastenia. Então, assim, se não for, o blog dessa menina me ajudou, entendeu? O grupo que eu faço parte lá, né, que é sobre atividade física e miastenia, a troca que a gente tem ali, um ajuda o outro, um incentiva o outro, sabe? Foi de lá que eu tirei... Né? Sim, foi de lá que eu consegui muitas respostas para o questionário que eu usei na minha monografia, que provava que as pessoas faziam atividade física sim e tinham benefícios sim. E, assim, eu pretendo continuar estudando esse assunto e aprofundando, porque até então eu tenho a opinião das pessoas sobre as sensações delas, que elas melhoraram a força muscular, ou que elas, né, melhoraram o equilíbrio, ou que elas, sei lá, várias coisas que elas colocaram ali que elas identificaram quanto benefícios, assim, da atividade física em geral. Mas eu queria mesmo poder estudar isso e provar isso, porque eu tenho certeza disso. Hoje eu tenho uma vida que eu considero normal. Hoje eu considero a minha vida normal. Eu danço, eu não profissionalmente, né, como bailarina, até dancei, até tem umas fotos ali, até dancei depois no memorial, né, de algumas amigas na UFRJ. Tem uma pergunta aqui. Tem algum conselho que você possa dar a quem descobriu a miastenia há pouco tempo? Então, eu aconselharia a pessoa a ter calma, né, paciência, tomar todos os cuidados, né, que os médicos orientam, e quando estiver com ela mais estabilizada, tentar fazer uma atividade física. E a dança, né, que eu vou sempre aconselhar a dança, mas tentar fazer uma prática de atividade física quando estiver estabilizada, não no meio da crise, né, porque, né, não vai ser uma coisa boa, mas assim que estiver estabilizada, procurar uma atividade física regular, porque muda total a qualidade de vida da pessoa. Alguém mais? Tem alguma pergunta? Eu queria perguntar se a descoberta da miastenia te trouxe algum novo olhar sobre a vida, porque foi uma mudança muito grande, né? Como você comentou, você teve todo esse processo, teve que trancar a faculdade, mudar de curso. Eu queria saber como que foi essa mudança para você. Com certeza, né? Você passa a observar o seu cotidiano de uma maneira totalmente diferente, porque coisas que eu achava que eram banais, assim, que qualquer pessoa poderia fazer, eu me vi não conseguindo. Então, o valorizar pequenos momentos, pequenos progressos, sabe? Não se cobrar tanto assim, porque o lance de mudar de curso não foi uma coisa assim, eu precisei mudar, porque se eu quisesse continuar no bacharelado em dança, eu teria feito. Mas eu fiquei pensando se era uma cobrança
eu ia fazer isso para quem? Entendeu? Se eu não me via sendo bailarina profissional ou sendo coreógrafa, eu ia insistir nisso para quê, sabe? Isso ia ser um desgaste muito grande para mim. Então, eu fiquei pensando sobre o que valia a pena, o que não valia a pena, sobre me cobrar demais, entendeu? Eu me cobrei até certo ponto de continuar na dança, porque isso era importante para mim, mas, assim, por exemplo, eu dancei um espetáculo de dança depois, né, foi o trabalho de TCC de duas amigas, as Carinas, lá no fundão mesmo, e assim, eu precisei ter muita paciência comigo mesma, porque eu tive todo um processo para conseguir o que todas as bailarinas estavam conseguindo de primeira. Assim, eu tenho até as imagens aqui, porque tinha algumas partes da coreografia principal que exigiam muita força muscular. E aí eu tive essa compreensão e essa paciência comigo, e elas também, né? De falar assim, olha, eu não vou conseguir isso de primeira, eu vou ter que treinar isso, sei lá, fazer poucas repetições, porque tem essa questão da repetição também que causa fadiga. Então, eu vou ter que cada ensaio fazer uma vez só, fazer 2 vezes, e progredindo e fazendo, né, até meu corpo se condicionar para no final, sei lá, depois de 3 meses de ensaio, eu conseguir fazer a coreografia junto com todas as bailarinas, do jeito que tinha que fazer, porque tinha uma sequência específica que era, a gente ficava numa cadeira, deitava na cadeira e voltava como se estivesse numa abdominal. Isso, para mim, era, assim, absurdo. Mas na primeira vez eu não saí do lugar, eu não conseguia sair do lugar, mas eu tive esse, não, calma, eu vou no meu tempo, eu fazia a coreografia toda, chegava nessa parte, eu fazia metade, e eu fazia uma vez só, eu não fazia 3, como elas faziam, eu repetia, né, e aí eu fui aos poucos condicionando meu corpo, e elas também não me cobraram nada. E no final eu dancei com elas normalmente, ninguém sabia desse processo ali, quem estava assistindo. Só que eu estava dançando junto com as outras bailarinas e fazendo um movimento igual. Né? Então, essa questão da cobrança, né, de respeitar os seus limites e tal, foi uma questão que eu tive que aprender a lidar, né, com a minha astenia. Meninas, vocês querem fazer mais alguma pergunta? Então, Marcela, foi muito bom ter esse conhecimento sobre a minha astenia, porque eu particularmente não conhecia essa doença, não tinha conhecimento nenhum. E então compartilhar essa sua experiência pessoal conosco é muito importante. Inclusive, né, para a nossa experiência profissional, porque um dia nós, como nutricionistas, né, podemos atender uma pessoa, um paciente que tem miastenia, e a gente vai precisar saber lidar, né, vai precisar saber montar um planejamento dietético que também possa contribuir, né, no tratamento dessa doença crônica. Sim. Eu queria agradecer, então, a presença de todas aqui, e agradecer também você, Marcela, por topar participar da nossa live. Foi um prazer conhecê-la. Se você quiser participar do nosso projeto, eu posso te enviar o link do grupo, tá bom? Então, a gente vai encerrar o encontro de hoje. Desejo a todos um ótimo sábado, um ótimo dia. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Tchau.